Melo e você está no meu canal. Normalmente eu começo fazendo uma introdução do tema, depois eu parto para aqueles pedidos. Vou inverter, vou começar com os pedidos primeiro. Então vamos lá, hein? Você já se inscreveu no canal? Bom, se você ainda não fez isso, basta um clique e você estará inscrito. Com um único clique também, você deixa o seu joinha e, com esse mesmo clique, não no mesmo lugar, mas lá no sininho, você recebe notificações futuras de novos vídeos. Se empolga, deixa um comentário aqui. Fala se você gostou, se você não gostou. E compartilhe com seus amigos se você achou importante esse conteúdo. A próxima revista Valete vai trazer em sua capa Ayrton Senna. Salvo engano, o título é Senna, o último herói brasileiro. O mês de maio, desde 1994, é marcado por homenagens ao ex-piloto. Será mesmo que Senna é o último herói? Será mesmo que Senna merece o título de herói? Bom, a primeira coisa é que nós temos que entender a época em que isso ocorreu. Senna surge no final dos anos 80 para o início dos anos 90. Piquet já tinha título e chegaria até o seu terceiro na Fórmula 1. Mas Nelson não conseguiu o que Senna conseguiu, se transformar em herói. O que faltou? Bom, Nelson Piquet é um piloto completo. Ninguém é campeão, ninguém é bicampeão, ninguém é tricampeão da Fórmula 1 por um acaso. Mas ele não era tão simpático quanto Senna. Eu até posso gravar um vídeo falando dos porquês disso, e eu já deixo aqui uma pitadinha. Boa parte da antipatia de Nelson Piquet se deve à Rede Globo. Não diretamente à Rede Globo, mas por uma briga entre Nelson Piquet e a emissora carioca. Spoiler, Piquet tinha razão em ficar chateado com a Globo. Mas Senna não. Senna, desde o início, teve um trabalho de marketing muito bom. Mas só trabalho de marketing não faz ninguém ser um herói. Senna fez coisas que outros também conseguiram fazer. Então, se Senna não fez nada de excepcional, por que ele era o herói brasileiro? Vamos lá. Lewis Hamilton é tão rápido em uma única volta quanto Senna. Schumacher era tão bom estrategista quanto Ayrton. E assim eu posso citar dezenas de pilotos que também possuíam qualidades que Senna possuía. Ah, Marcos, mas Senna tinha tudo isso em uma única pessoa. Mais ou menos. Acontece que Ayrton chegou ao estrelato num momento em que o país vivia uma mudança muito importante e muito drástica. Nós estávamos saindo do período da ditadura militar e entrando na democracia. O nosso grande herói naquele instante era Ulisses Guimarães, político. No esporte, Pelé já não tinha tanto apelo, pelo menos aqui no Brasil, porque brasileiro adora falar mal de Pelé. E aí surge como um cavaleiro, né, de armadura, o seu capacete emulando um elmo, surge Ayrton Senna. O tema da vitória não é do Senna, o tema da vitória é para determinar quando um piloto brasileiro obtinha uma vitória.
Mas Senna foi além. Senna, além do som do tema da vitória, nos dava o visual, que era a bandeira brasileira tirada de dentro do cockpit e rodando com ele na volta da congratulação, na volta da vitória. Ayrton foi o que todo brasileiro gostaria de ser: determinado, arrojado, persistente. Hoje é fácil não ver que Senna também era, como todos os pilotos de Fórmula 1, um tiquinho maldoso. Ah, mas Senna fazia ultrapassagens que ninguém faria. Bom, na verdade Senna fazia ultrapassagens que ninguém tentava, porque sabia que se o outro não recolhesse, os dois iriam bater. Senna colocava para o outro a responsabilidade da não colisão. Olha, eu vou me enfiar aqui, e se você tentar se defender, nós dois vamos para a brita. Nós dois vamos bater no muro, nós dois vamos ficar fora da corrida. Schumacher era assim, mas Schumacher é dito como um dique vigarista, enquanto Senna é um herói. O fato de que Senna surgiu quando poucos heróis haviam e nós necessitávamos desse herói é um pouco do que explica a sua idolatria. Como eu falei, Senna era determinado ao último. Ele foi um dos primeiros pilotos de Fórmula 1 a ter um preparador físico exclusivo, que trabalhasse nele as exigências que a Fórmula 1 tem no corpo do piloto. Nuno Cobra ficou famoso por ser o homem que transformou o corpo do herói. Ayrton Senna virou uma espécie de super-herói, porque ele conseguia resistir a coisas que ninguém mais resistia, porque, determinado como era, procurava levar o corpo dele ao limite necessário para ser vitorioso. Mas Senna tem, na sua morte e na forma como ela ocorreu, talvez o maior motivo da idolatria que se seguiu após 94. Porque até 1º de maio de 94, Ayrton era o melhor piloto do mundo. Após 94 é que ele se torna no herói que o povo precisava. Ver Senna batendo na que era chamada pelo Nelson Piquet de curva reta a Tamburello foi impactante para o mundo inteiro. Foi impactante para nós brasileiros, que em sua grande maioria não ligava a TV para ver Fórmula 1. A maioria de nós ligava a TV para ver Ayrton Senna. Quando ele passou reto na Tamburello, eu estava na casa de um querido amigo, Alexandre Ferreira, Dr. Alexandre Ferreira hoje, e nós não tivemos reação. Quando houve a batida, o silêncio só não foi total porque a TV estava ligada. Tanto eu quanto o Alexandre sabíamos que aquilo havia sido grave. A forma como ele bateu até hoje é difícil lembrar daquele dia. Foram 2 semanas de uma comoção nunca antes vista. Um enterro que atraiu a atenção do mundo para o Brasil. Senna foi um herói? Sim, foi.
Foi porque era disso que o povo precisava naquele momento de transição. Senna foi um herói porque ele tinha qualidades para ser um herói. Senna ainda é um herói porque ele morreu da forma como morreu. Tivesse Pelé tido uma parada cardíaca no meio de um jogo e morrido, aqui no Brasil talvez a comoção seria maior. Daríamos mais importância. Mas Pelé viveu, ficou velhinho, e as pessoas acabaram por esquecer boa parte do que ele fez. Muito porque o nosso país, além de não ter memória, não tem quem construa essa memória. Mas Senna sofreu uma fatalidade, e nessa fatalidade transmitida ao vivo, é impossível de esquecê-lo, mesmo tão desmemoriado que sejamos. Senna é o último herói porque ninguém mais conseguiu unir o Brasil como ele unia. Tivemos Gustavo Kirsten, tivemos Daiane dos Santos, tivemos vários bons esportistas. Tivemos, inclusive, excelentes atores e cantores, mas ninguém mais reuniu em torno de si o país inteiro. E hoje, vivendo a dualidade que vivemos entre bem e mal, direita e esquerda, onde ou você é totalmente puro, ou você não vai ser reverenciado, eu acho que não teremos mais heróis. Vamos ter ídolos, mas ídolos fracionados. Uma parte vai gostar, outra parte não vai gostar. E o pior, o gostar ou não gostar muitas vezes dependerá em quem essa pessoa votou. E não pelo que ela faz, naquilo que ela se propõe a ser melhor. Sendo assim, a capa da revista Valete é verdadeira. Senna foi o nosso último herói. Por esses motivos, eu posso afirmar que Senna não foi apenas o nosso último herói, mas ele também foi, em si, um herói. Eu sou Marcos Melo, um pouco gripado, e você esteve comigo rememorando o nosso último herói, Ayrton Senna, aqui no meu canal.